Muito bem, meus amigos, muito bem, estamos de volta. Vamos lá, olha só. Falávamos acerca da responsabilidade tributária de terceiros por atuação irregular, artigo 135 do Código Tributário Nacional. Vamos rever quais são os requisitos, então, para que surja essa responsabilidade: atuação irregular do terceiro, ou seja, excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto social, e o inadimplemento tributário. Bom, como eu disse, duas súmulas estão relacionadas à responsabilidade por atuação irregular. A súmula 430 do STJ e a súmula 435 do STJ, as quais mencionam o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade. Olha só, o não cumprimento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária. Olha aí o STJ mencionando que a responsabilidade é solidária do sócio gerente, responsabilidade solidária da sociedade, entre a sociedade e o sócio gerente. Lembrando que o CTN menciona que a responsabilidade é pessoal, dando a entender que só o sócio gerente responderia por esse débito tributário. Então, olha só, mas aqui, o que a súmula nos mostra, vem comigo, é que não basta o mero inadimplemento por parte da sociedade para que surja a responsabilidade do sócio gerente. É preciso também a atuação irregular. O inadimplemento por si só não gera a responsabilidade solidária do sócio. Mas, súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Olha só, presunção relativa da dissolução irregular da empresa que não comunicar aos órgãos oficiais, ao fisco, a alteração do seu domicílio fiscal. Então, presume-se que ela foi dissolvida irregularmente, aquela empresa que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, o que enseja uma atuação irregular por parte do sócio gerente, permitindo, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Meus amigos, vejam que é uma presunção relativa, mas é uma presunção que faz com que haja o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente que não cumpriu com seu dever de comunicar ao fisco, aos órgãos competentes, a mudança do seu domicílio. Muito bem, muito bem. Estamos caminhando com a matéria. Já vimos a responsabilidade dos sucessores, todas elas. Já vimos a responsabilidade tributária de terceiros. E agora, meus amigos, olha só. Essa responsabilidade também é uma responsabilidade por transferência, né? A responsabilidade de terceiros. Vejam vocês, agora nós vamos estudar a responsabilidade por infrações, né? O código traz uma parte relativa, dispositivos relativos à responsabilidade por infrações tributárias, regras essas contempladas do artigo 136 a 138, né? Então, vamos pensar acerca do que trata esse assunto, responsabilidade por infração. Bom, comete uma infração à legislação tributária aquela pessoa que não cumpre o que determina a norma de incidência tributária, certo? O que determinam as normas relativas aos tributos, não é isso? Então, quem não cumpre, não só tributos, né, mas obrigações acessórias também, quem não cumpre a obrigação principal, quem não cumpre a obrigação acessória, está cometendo uma infração à legislação tributária, certo? E aí, meus amigos, a consequência para o cometimento de uma infração à legislação tributária é a aplicação
de uma multa, de uma penalidade pecuniária. Então, quando a gente fala em responsabilidade por infrações, nós estamos falando na responsabilidade que gera a aplicação de uma multa, de uma penalidade pecuniária. A regra é que quem cometeu a infração responde por essa infração, responde por essa penalidade. Tá certo? Então, olhemos. Como eu disse, o tema da nossa aula, né, diz respeito à responsabilidade por infrações e o assunto está previsto dos artigos 136 a 138 do Código Tributário Nacional. E o artigo 136, o qual eu transcrevi para vocês, eles nos mostra uma característica muito importante da responsabilidade tributária por infrações. Olhem só, vejamos juntos. Salvo disposição de lei em contrário. Vejam, a lei poderá estabelecer de forma diferente a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe, prestem bem a atenção, independem da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza, extensão dos efeitos do ato. Bom, o que está o Código Tributário Nacional nos dizendo? Vem comigo. Ele está nos mostrando que a aplicação da multa, da penalidade pecuniária, independerá da intenção do agente. Independerá do agente saber efetivamente que ele está cometendo uma infração à legislação tributária. Imaginemos o seguinte contexto. Eu tenho uma renda de R$10.000 por mês e, portanto, eu sou compelida a pagar o imposto sobre a renda. E vamos imaginar que eu não saiba dessa obrigação e que eu não faço o recolhimento do imposto sobre a renda. Ora, quando a Receita Federal vier me cobrar, eu posso alegar que eu não tinha conhecimento de que a legislação impõe a obrigação do recolhimento do imposto sobre a renda para aquelas pessoas que ultrapassarem a faixa isentiva? Não posso. Por quê? Porque a responsabilidade por infração, ou seja, a aplicação da penalidade em razão do não pagamento do imposto sobre a renda, será a mim aplicada independentemente da minha intenção, independentemente de eu saber ou não que eu estou cometendo uma infração à legislação tributária. Tá claro, meus amigos? Tudo bem? Muito bem. E aí, isso significa dizer que a responsabilidade tributária por infrações, ela é objetiva. Ela independe da intenção do infrator. Então, eu coloquei aqui para vocês, olha só, a responsabilidade tributária por infrações, ela é objetiva. Ela independe de dolo ou culpa, certo? Basta que o agente tenha cometido uma infração à legislação tributária que ele será responsabilizado, certo? Tudo bem? Isso tem caído bastante em prova também, a menção de que a responsabilidade tributária por infrações, ela é objetiva. Tranquilo, meus amigos? Isso tudo porque independe da intenção. Maravilha. Agora, o Código Tributário estabelece, no artigo 137, situações em que a responsabilidade tributária será pessoal do agente que cometeu a infração. Olha só, quando eu falo que a responsabilidade é pessoal do agente, vem comigo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se uma pessoa jurídica comete uma infração, é lógico, meus amigos, que essa infração foi cometida por um agente, né, que está agindo em nome da pessoa jurídica.
A penalidade será aplicada à pessoa jurídica. Tudo bem? Salvo nas hipóteses do artigo 137, em que a responsabilidade será atribuída pessoalmente ao agente infrator. Tudo bem? Olhem um exemplo. Está escrito aí no artigo 137. A responsabilidade é pessoal do agente. Quanto às infrações conceituadas por lei como crime ou contravenções. Olha só. Ou quando, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, enfim. Olha só, se a atividade, se a infração cometida pelo agente é considerada pela lei penal como crime ou contravenção, a responsabilidade será pessoal do agente, tá certo? Então, a responsabilidade será pessoal nas hipóteses contempladas no artigo 137 do CTN. Muito bem, meus amigos? Tranquilo? Maravilha? Bom, e agora nós precisamos falar a respeito da exclusão da responsabilidade por infrações. Nós vamos conversar sobre a regra que está prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que trata de um instituto chamado de denúncia espontânea. A denúncia espontânea, ela exclui a responsabilidade por infrações. Vamos entender o que é a denúncia espontânea. Explico. Imaginando que o contribuinte não tenha recolhido um determinado tributo. E diante do seu não recolhimento, o contribuinte passa a não mais dormir, passa a viver um inferno astral, porque ele pensa, eu não posso dever tributo, imagina a minha família sabendo disso, meus filhos sabendo disso, enfim. Ele não consegue mais ficar tranquilo em relação a esta preocupação ou essa obrigação que ele não cumpriu, que era o recolhimento de tributo, de um dado tributo diante da prática do fato gerador. Bom, se não tiver sido iniciada nenhuma medida de fiscalização contra o contribuinte pode, meus amigos, ele pode confessar o cometimento da infração. Ele pode procurar o fisco, e aí vai depender se é municipal, estadual ou federal, das leis que regulam a denúncia espontânea, ele pode procurar o fisco e confessar que ele cometeu uma infração à legislação tributária, que ele deixou de recolher um tributo. Isso é denúncia espontânea. Então, olha só. Vamos lá. Denúncia espontânea da infração. Vamos colocar o conceito, por favor? Acontece quando a confissão acontece quando há a confissão do cometimento de uma infração quanto ao não recolhimento do tributo acompanhada do pagamento do tributo mais juros, moratórios e correção monetária.
Ao realizar, ponto, né? Ao realizar a denúncia espontânea, a responsabilidade pela infração será excluída. E o contribuinte não será compelido a pagar a multa. Seja moratória, administrativa, né? Seja punitiva, de ofício. Muito bem? Pegaram o conceito? Olhem só. Do conceito, nós podemos concluir que 2 requisitos são imprescindíveis para a realização de uma denúncia espontânea. Quais são esses 2 requisitos? O primeiro, é preciso a confissão. É preciso que o contribuinte reconheça que ele cometeu uma infração à legislação tributária, que ele reconheça que ele deixou de efetuar o pagamento de um tributo. Agora, olha só, vem comigo. Não basta apenas a confissão. É preciso que, junto com a confissão, o contribuinte faça o recolhimento do tributo. Acrescido, como eu disse, dos juros e da correção monetária. Por isso eu coloquei aí requisitos: confissão mais pagamento. Pagamento do tributo com juros e correção monetária. O que o contribuinte não vai pagar? O infrator não vai pagar a multa tributária. Então vejam que a denúncia espontânea ela é muito vantajosa para o contribuinte que a realiza, certo? Por quê, meus amigos? Porque ela gera a exclusão da penalidade, gera a exclusão da multa. Mas, ô Milena, olha aqui, eu não sei calcular o valor do tributo. Se você não sabe calcular o valor do tributo, o próprio artigo 138 menciona que você poderá depositar o valor arbitrado, consignar o valor depositado, arbitrado pela autoridade administrativa. Então, você tem que pagar o tributo de qualquer forma. Ou você calcula e paga o tributo, ou você consigna, deposita o valor arbitrado pela autoridade administrativa, certo? É preciso a confissão mais o pagamento. Vamos lá para o quadro. Vantagem. A vantagem é a exclusão da multa, né? E como eu disse, tanto da multa moratória como da multa punitiva. É isso que tem entendido os nossos tribunais superiores. Não haverá incidência de nenhum tipo de multa, embora no âmbito administrativo isso não esteja acontecendo. Mas guardem aquilo que é o correto, que na verdade haverá, portanto, a dispensa do pagamento de todas as penalidades pecuniárias diante da denúncia espontânea da infração. Tudo bem? Tudo bem? Mas agora, vejam só, existe um momento para você realizar a denúncia espontânea. Existe um momento considerado pelo Código Tributário Nacional sendo que gerará a tempestividade da denúncia espontânea. E aí eu coloquei para vocês, olha só, um momento. Você poderá fazer a denúncia espontânea, o infrator,
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização quanto à infração. Ou seja, é preciso que ele faça a denúncia espontânea antes de se iniciar um procedimento administrativo contra o contribuinte no que diz respeito a essa infração ou qualquer medida de fiscalização. É o que combina o artigo 138, parágrafo único. Por quê? Porque menciona o CTN que após o início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização, não será considerada espontânea a denúncia realizada, certo? Então, mesmo que você faça a denúncia, que você confesse a prática de uma infração à legislação tributária, o não pagamento de um tributo, se já tiver tido início qualquer medida fiscalizatória ou procedimento administrativo em relação a essa infração, Inês está morta e enterrada, meus amigos, não há o que ser feito. A multa não será dispensada. Tudo bem? Aprendemos? Maravilha. Vamos continuar aqui, olha. Muito bem. Observações. Eu coloquei aí 3 observações que vocês precisam ter nas anotações de vocês, no caderno de vocês. A denúncia espontânea das infrações não se aplica, ou seja, não é possível fazer a denúncia espontânea da infração nos casos de parcelamento de débito tributário. Olha só, do que eu estou falando? Vamos lá anotar e eu explico. Vamos imaginar que você quer reconhecer que você deixou de efetuar o recolhimento de um tributo, você quer confessar, certo? Mas você não tem condição de efetuar o pagamento do tributo de forma integral. Você quer efetuar o pagamento de forma parcelada, né? Você quer pagar parcelado o tributo. E aí? Quando você paga o tributo de forma parcelada, você tem direito ao benefício da denúncia espontânea? Diga-se. Você tem direito à exclusão da penalidade pecuniária? A resposta é não. Por quê? Porque o artigo 138 menciona que a denúncia espontânea deverá vir acompanhada do pagamento do tributo. Não há a possibilidade de se pagar o tributo de forma parcelada e ainda ser beneficiado pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Tudo bem? Juntei aí para vocês o número do recurso especial em que nós temos essa posição pacificada, firme do STJ. Mas não se aplica ao descumprimento de obrigação tributária acessória. Por que não se aplica ao descumprimento de obrigação tributária acessória? Coloquei também o número, alguns julgados aí nesse sentido. Porque o artigo 138 menciona que para realizar a denúncia espontânea é preciso que seja realizado o pagamento do tributo, tá joia? A obrigação acessória ou você cumpre ou você não a cumpre. Não tem como você fazer uma denúncia espontânea da obrigação acessória. Mas, súmula 360 do STJ. A súmula 360 do STJ menciona que a denúncia espontânea não se aplica, e vocês vão por hora anotar, e quando nós estudarmos o lançamento por homologação, vocês entenderão o enunciado da súmula. A denúncia espontânea não se aplica aos tributos lançados por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. A denúncia espontânea não se aplica, então, no caso de tributo lançado por homologação, quando tem havido a declaração, mas o tributo tenha sido pago fora do prazo. Tá bom, meus amigos? Bom, com isso, nós terminamos a parte de responsabilidade tributária
E nós vamos, a partir de agora, ainda continuar com as normas gerais de direito tributário, mas estudando o crédito tributário. Até daqui a pouquinho, no próximo bloco.